Muito boa tarde a todos. Eu sou o Miguel Leixring Franco, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã. Bem-vindos a mais um webinar da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã. Espero que estejam todos bem de saúde. Nestes tempos atípicos e muito difíceis, procuramos com estes eventos ajudar os nossos sócios e amigos a debater e a refletir sobre o presente e o futuro próximo, procurando dar sempre um contributo que reforce a confiança e a energia positiva dos agentes económicos. Muito obrigado a todos por estarem a participar neste webinar. O webinar de hoje tem como tema uma estratégia para a retoma, como pode o Data Analytics ajudar as empresas a surfar os novos tempos. Agradeço muito ao professor Dr. Bernardo Almada Lobo pela sua disponibilidade em hoje partilhar connosco o seu conhecimento sobre um tema tão interessante e importante. O Bernardo é o cofundador e partner da LTP Labs, uma empresa de consultadoria em Advanced Analytics. O Bernardo é ainda professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, administrador do INESCTEC, Tecnologia e Ciência, membro do Conselho de Curadores da Fundação Belmiro de Azevedo, é ainda doutorado em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade do Porto e Certified Analytics Professional pelo The Institute for Operations Research and the Management Sciences. Os novos desafios que se avizinham exigem que as empresas reforcem as suas capacidades de planeamento e resposta. Nunca antes foi tão crítico tomar decisões oportuna e rapidamente. Neste contexto, é crucial entender o impacto de decisões alternativas e de antecipar os resultados sob pressupostos e fontes incertas, variáveis. Análises tendo apenas por base a adesão ao passado, aquilo que aconteceu ontem, utilizando regras práticas e fontes de dados predominantemente internas, são agora incapazes de prever o futuro. O recurso a Data Analytics pode desempenhar um papel decisivo nesta conjuntura sem precedentes. No final desta apresentação, haverá um espaço para perguntas e respostas. Deverão utilizar o chat, se faz favor, para colocarem as vossas perguntas. As primeiras 3 questões serão respondidas em direto pelo nosso convidado. As restantes, e nenhuma questão ficará por responder, serão respondidas por e-mail enviado à Câmara, que as reencaminhará ao professor Bernardo. Lembro ainda que este webinar está a ser gravado. Passo agora a palavra ao professor Dr. Bernardo Almada Lobo e muito obrigado mais uma vez ao Bernardo por ter aceitado este nosso desafio. O palco é seu. Muito obrigado, Miguel, pelas simpáticas palavras e pelo convite e desafio que nos foi formulado pela Câmara. Temos muito gosto em participar neste webinar. Se é verdade que o que nos traz aqui hoje é a forma como o Data Analytics nos podem ajudar a navegar estes novos tempos, eu gostaria, no entanto, de começar com alguns contra-exemplos. Nunca antes tiveram estes modelos analíticos tão debaixo de fogo. Os modelos analíticos foram incapazes em diversas indústrias, canais, de prever o impacto deste cisne negro. Em diversas organizações que tinham modelos analíticos avançados para estimar previsão de vendas, para otimizar stocks, para compreender o comportamento do cliente ou determinar eficiências operacionais, estes modelos tiveram um desempenho muito fraco, ao ponto de quase se tornarem obsoletos. De facto, todas as recomendações que tínhamos de produtos com base em dados anteriores à reação à pandemia, eles se tornaram completamente desequilibrados. Por outro lado, nós vemos um conjunto de empresas cada vez mais sensíveis ao tema do Advanced Analytics, cada vez a investir mais em capacidades e em competências de pessoas, de ferramentas, de métodos de Analytics, e isto porque a incerteza e a volatilidade atuais
não se coadunam com a forma cristalizada que muitas organizações tinham nos seus processos, muito dependentes do expertise e da forma pouco standardizada do stakeholder efetuar esses processos. E, portanto, é necessário dotar as organizações com uma capacidade de tomar decisões melhores, mais rápidas, mais robustas, que permitam uma flexibilidade e uma agilidade que derivem e emergem naturalmente deste mundo do Advanced Analytics. Eu tenho falado de Analytics de uma forma abrangente, mas talvez seja importante distinguir um pouco os diversos tipos de Analytics que temos à nossa disposição e que nos permitem de alguma forma responder a diferentes perguntas de negócio. E vou fazê-lo usando aqui um exemplo muito breve de gestão de ativos. Se nós quisermos, por exemplo, começar a olhar para uma turbina eólica ou várias turbinas eólicas de um parque eólico, e se começarmos a tentar perceber o que é que se passou do ponto de vista do funcionamento da turbina eólica e começarmos a registar o tempo de funcionamento até a avaria, ou o tempo de reparação, ou a taxa de avarias, nós estamos no que designamos por Descriptive Analytics. No fundo, estamos a tentar identificar o que é que aconteceu, mas sem tentar perceber o porquê de tal ter acontecido. Para isso, eu tenho que começar a entrar num mundo do Analytics de diagnóstico, em que temos que levantar um conjunto de fatores, que neste caso das turbinas eólicas pode ser a incidência dos raios, pode ser a classe de ventos, pode ser a orografia, a tecnologia do fabricante, bem, um conjunto de fatores que vou correlacionar com esses KPIs para tentar perceber o porquê de ter tido alguns resultados em diferentes KPIs. Mas quer no descritivo, quer no diagnóstico, estamos ainda a olhar pelo espelho retrovisor. Portanto, só estamos a usar técnicas de data mining, técnicas descritivas, mas olhando só para o passado. Depois entramos no mundo preditivo. E o mundo preditivo encerra um desafio um bocadinho maior, porque tentamos, de alguma forma, modular a forma como variáveis que não controlamos se vão comportar no futuro. E no fundo, tentamos perceber como é que, por exemplo, o índice de saúde de um componente de uma turbina ou a fiabilidade desse componente, como é que vai evoluir nos próximos meses, anos, e isso é quase que um proxy para as avarias que possamos vir a ter. Mas no mundo preditivo, apesar de estarmos aqui a tentar obter alguns insights e estimativas, ainda não estamos a tomar decisões. A tomada de decisões e as recomendações acionáveis já vêm no mundo da otimização, também designada por Prescriptive Analytics, em que aqui sim já estamos perante um problema de negócio a dizer qual é o melhor curso, a melhor linha de ação, que pode ser, por exemplo, um plano ótimo de manutenção. Onde nós queremos tipicamente chegar nestes projetos de Analytics é até o Transformational Analytics, em que nós mudamos toda a forma de uma organização trabalhar, impactando não só apenas essa área, mas as áreas também conexas. Na questão de gestão de ativos, é o que fazemos ao nível da manutenção preditiva, em que, no fundo, não temos uma ação de manutenção pré-definida e vamos, de uma forma rolante e em tempo real, cruzando os vários tipos de analytics anteriores. Eu, com base nisto, eu gostaria de pedir a todos e a todos os participantes de entrarem aqui num número comigo, em que vamos tentar, de alguma forma, avaliar as práticas atuais de analytics de cada uma das organizações a que pertencem. E eu pedia que o fizessem da seguinte forma: com o telemóvel, podem tirar aqui apontar com a imagem, com o vídeo, para o QR Code, e rapidamente e automaticamente vai abrir uma aplicação, ou então podem ir a um link na web em que colocam polev.com e colocam este código LTP 136. Eu vou aqui aguardar só uns segundos enquanto estão a entrar. E vamos fazer este número 3 ou 4 vezes durante a sessão de hoje para que fique mais dinâmico. E a primeira pergunta que gostaria de que respondessem tem que ver com o seguinte: tem que ver com o nível de utilização e de maturidade de Analytics nos processos das vossas organizações. O nível 1, em que o Analytics não é usado de todo e nem sequer há conhecimento dos benefícios que ele pode trazer para a organização. O nível 2, há uma utilização
limitada do Analytics, mas de alguma forma as pessoas reconhecem os benefícios da adoção de Analytics. Um nível 3, um nível intermédio, em que o Analytics é usado já em algumas áreas específicas, pode ser, por exemplo, planeamento de produção, planeamento da distribuição, algumas ações de marketing que recorram já a métodos analíticos de otimização, de previsão avançados. O nível 4 já há uma cultura bem espalhada de analytics na organização em várias funções. E o nível 5, que é o que nos motiva todos os dias, é que todas as decisões sejam suportadas tendo por base dados e métodos analíticos. Portanto, eu pedia que escolhessem a opção. Eu vou dar aqui mais alguns segundos. E vamos, então, perceber como é que nós estamos. Pronto, nós estamos com o expectável, sempre que se colocam 5 hipóteses, é normal que a moda seja no nível intermédio, mas de facto é isso que nós temos verificado, é que utiliza-se o Analytics em algumas áreas específicas. O reconhecimento da mais-valia e os benefícios do Analytics já é conhecido, mas ainda há aqui algum gap para que o Analytics seja usado de uma forma transversal em toda a organização. E onde é que há uma mais-valia importante no Analytics? Quando nós olhamos para problemas de negócio, perguntas mais estratégicas, é perfeitamente normal que o business sense, o empirismo, traga resultados satisfatórios. Quando olhamos para problemas mais operacionais, mais específicos, por exemplo, um problema de escalonamento de produção, de roteamento de veículos, um problema específico de pricing de um determinado canal, é normal que haja software nas organizações específicas para esse problema, muito desenvolvido pelas software houses, em que, de alguma forma, esse analytics já está imbuído nesse software, mas é um software que pouco flexível e está muito destinado a um determinado tipo de problema. Onde há aqui um gap, e que se calhar motivou a resposta anterior dos participantes, é este nível tático. O nível tático em que o que nós queremos fazer é que, para além de algum gut feeling que acontece normalmente, que as decisões sejam suportadas e que sejam, de alguma forma, suportadas tendo por base métodos analíticos avançados. E estou-me a referir a decisões como redefinir uma cadeia de abastecimento, onde abrir uma fábrica, como racionalizar polos produtivos, como definir a gama que temos na nossa organização, um conjunto de decisões que devem ser rolantes, que tipicamente envolvem gestores séniores e que, infelizmente, o que temos verificado é que usam muito pouco métodos analíticos para a tomada de decisão. E esta tomada de decisão é uma tomada de decisão que foi fortemente impactada pelos acontecimentos mais recentes. Havia um conjunto de limitações que já tínhamos, é verdade, em processo de tomada de decisão no passado, mas a atual crise pandémica veio torná-los mais premente. Refiro-me à tomada de decisão típica de apenas olhar para um único cenário, de olhar para projeções de vendas pontuais, portanto, sem qualquer recurso a intervalos, em intervalos de confiança. Portanto, não há, sem fazer análise de cenários e tentar responder a what if analysis, que é fundamental perante situações de incerteza e situações em que os próprios pressupostos se estão a alterar. É fundamental nós termos capacidade de gerar rapidamente cenários para alterações de inputs. Inputs podem ser inputs de procura, inputs de oferta, de pricing, de custos, de tecnologia, essa rapidez. Os planos, a forma clássica de planear, muito estática, com congelamento dos planos entre iterações, também vai entrar em desuso. Portanto, a agilidade e a flexibilidade obrigam a que este planeamento seja feito de uma forma contínua, quase em tempo real. A questão do nível de detalhe dos planos também está sob fogo. Portanto, os planos atualmente têm que ser muitíssimo mais granulares.
já não é razoável algumas estimativas dos outcomes, muito umas análises top-down. Portanto, cada vez mais nós temos que ir ao SKU, ao cliente, ao dia, uma análise muito bottom-up, e depois temos, o Miguel referiu isso no início, nós temos um problema com o histórico e com os nossos dados, em que a simples extrapolação de padrões passados aos dias de hoje não fará sentido, e as organizações, ainda por cima, como têm este histórico poluído, não se podem basear apenas em dados internos e têm que ir para outro tipo de fontes de informação. Eu vou aprofundar isso daqui a pouco, mas no fundo estas 5 limitações aparecem de uma forma muito clara em 3 processos vitais das organizações. Um tem que ver com o planeamento da procura, o outro tem que ver com o planeamento de recursos, e aqui recursos estou-me a referir a todo tipo de recursos. Estou-me a referir a recursos humanos, máquinas, produtos, linhas, já vamos ver. E um último processo que tem que ver com a forma como nós contactamos o cliente e este marketing targetizado. E, portanto, eu vou olhar para cada um destes 3 processos que consideramos fundamentais e tentar explicar porque é que estas limitações condicionam de alguma maneira as necessidades que temos no dia 2 e como é que os modelos analíticos podem, de alguma forma, ser ajustados para conseguir contrariar estas atuais limitações. Vamos começar então pelo planeamento da procura. O planeamento da procura é relativamente fácil de formular a pergunta, portanto, o que nós queremos saber é como prever a procura da manhã, considerando a incerteza ao longo do tempo e todas as alterações recentes. Mais uma vez, vou pedir a paciência de todos para responderem aqui a uma questão relacionada com a forma como a previsão da procura é feita em cada uma das organizações. O nível 1, nós fazemos a previsão das vendas, muitas vezes apenas num exercício de orçamentação anual, com ajustes pontuais durante o ano. Tipicamente feita pelas áreas comerciais, mas que ficam quase com um orçamento relativamente estático. O nível 2, já há uma equipa que tem o cuidado de, periodicamente, gerar novos forecasts, usando as famosas folhas de cálculo, considerando alguns dados históricos, mas ainda sem um método formal de analytics e de métodos preditivos. O nível 3, já há aqui uma equipa de analistas que usa um método de planeamento, tipicamente com dados internos só, técnicas de extrapolação, mas esse método já está em funcionamento. No nível 4 já temos um método avançado de planeamento da procura, que incorpora não apenas o histórico, os dados internos, mas também dados externos. Dados externos que podem ser cruzando com dados da Nielsen, podem ser com dados do INE, do Banco de Portugal, com dados mais esotéricos como do Google, Sieves, várias hipóteses. E o nível 5, o último, é que há uma cultura completamente orientada ao nível forecasting, em que há um conjunto de dashboards que é conhecido e os seus KPIs por toda uma organização. As empresas são tipicamente muito sensíveis a temas de top line e bottom line e sabem de cor e salteado coberturas de estoque, OEEs, vendas, e quando perguntamos qual é a precisão da previsão de vendas, que muitas vezes está na base de alguns dos KPIs de nível de serviço, as organizações não conhecem. Para este nível 5, essas métricas são conhecidas. Portanto, eu vou dar aqui mais um segundo para que possam responder. E o que nós temos é que, tipicamente, não há um método formal de planeamento nem uma equipa de analistas. O que há é o nível 2, que é a moda em que temos uma equipa que periodicamente vai revisitar o orçamento das vendas, tendo em conta um target anual e, à luz dos acontecimentos mais recentes, acaba por de alguma forma ir revisitando esse nível. Portanto, o que se verifica é que
pouquíssimas organizações têm esta cultura de forecast. Eu devo dizer que muitas vezes pergunto às comissões executivas quais são as métricas de forecast e esses dados não são conhecidos. O nível 4 é um nível que também tem pouca representatividade, mas em que já estamos a usar aqui alguns fatores externos. O que é que isto nos traz? Isto é importante quando olhamos para as implicações recentes e dramáticas que alguns setores sentiram. Estamos aqui a falar de dados muito recentes. Portanto, quando nós olhamos o que aconteceu, por exemplo, no canal e-commerce, quando nós olhamos, por exemplo, se pensarmos num retalhista ou até numa empresa de bens de consumo, se pensarmos o que aconteceu, por exemplo, aos bens enlatados, que tiveram um pico brutal e que depois voltou à normalidade. Ou então outras situações em que quer nas especiarias e nos molhos, quer nos perfumes, mas com sentido contrário, em que parece haver uma mudança de padrão que não está a regressar ao nível anterior. Nós verificamos que isto tudo traz aqui alguma complexidade em efetuar previsões. Porquê? Porque nós nas previsões nós temos que ter um referencial, temos que ter um baseline. Em alguns destes casos não é claro qual é o baseline a partir do qual se poderá trabalhar. E, portanto, o que os modelos que temos implementado e que temos, de alguma forma, revisto, e que muitos deles, na atual crise, de repente foram substituídos pela intervenção do homem, quase que houve aqui o joystick para se conseguir contornar algumas dificuldades, passou por momentos a ser o planeador, em vez de termos métodos automáticos de previsão. O que importa nestas situações, olhar com cuidado, é para a distinção entre o que é que são dados poluídos, o que é que são mudanças de padrões e retreinar estes modelos de forecast, estes modelos de machine learning de uma forma muito mais frequente, assumindo que o peso que se dava muito a dados históricos tem que ser reduzido, até para ganhar sensibilidade a dados mais recentes. É fundamental usar intervalos de confiança, portanto, no dia de hoje não nos podemos limitar a estimativas pontuais de previsões, e é preciso se detectar anomalias e outliers com muitíssimo cuidado e limpar isso dos dados históricos. Para além de todas estas condições que referi anteriormente, a questão do ciclo de vida do produto é importante. Nós temos que perceber em que momento do ciclo de vida é que estamos no produto, e distinguindo, obviamente, se estamos a falar de artigos permanentes, in and out, artigos sazonais, mas é importante, as organizações são muito proativas em aumentar a gama, e muito até por uma parte, uma origem comercial e de marketing, e têm muita dificuldade em matar rapidamente SKUs, e isto deve ser feito olhando para o ciclo de vida do produto e integrando marketing e operações. Para além disso, nós temos, quando olhamos para o planeamento da procura, temos a questão da validação e da monitorização, e aqui na monitorização há que ter aqui uma cultura contínua, como eu dizia há pouco, de forecast accuracy, e portanto as organizações têm que ter de uma forma contínua equipas a analisar para o enviesamento das previsões, o erro cometido, o que é que está a correr melhor, o que é que está a correr pior, e ter isto de uma forma rolante com os top performers, underperformance, e trazer isto para reuniões mesmo de gestão, porque é fundamental haver um acompanhamento muito próximo das previsões de vendas. E também é mais ou menos intuitivo que a colaboração entre os elos da cadeia e entre os fornecedores, os nossos clientes, tem que ser muito mais transparente e muito mais umbilical. Não podemos estar com estes gaps que existem entre o sell-in, o sell-out, tudo isto depois provoca flutuações no sinal de procura, e isto de alguma forma tem que ser mitigado. Há pouco também referi que extrapolar simplesmente dados históricos não era suficiente, dados internos, e portanto quando me refiro a dados externos, e nestes modelos de machine learning avançados,
poderei estar a referir-me a questões de dados em redes sociais, tendências de outros países que estão mais à frente na gestão da crise, dados, por exemplo, de Airbnb. Há um conjunto de fontes de dados externas que têm que ser cruzados com dados internos para se conseguir depois construir o que vem aqui do lado direito, que é uma árvore de regressão, uma das técnicas de machine learning mais usadas, em que, em função destes fatores, nós conseguimos depois ter estimativas que sejam sensíveis à forma como estes fatores se comportam num determinado momento. Um exemplo que nós tivemos e continuamos a trabalhar, um exemplo concreto, tem que ver com uma das maiores tabaqueiras do mundo, em que estão com necessidade de estimar o mercado potencial de produtos de risco reduzido. Refiro-me aos T-Vapor, aos V-Vapors, aos cigarros eletrónicos, e em que nós temos que ter estas curvas de machine learning para tentar estimar como é que a difusão vai ser feita destes artigos, olhando para fatores como as taxas, os impostos, o preço do tabaco tradicional, e tudo isto, o preço que também é apresentado ao consumidor final, e no fundo estes modelos de machine learning são facilmente adaptáveis se eu tiver mais um fator que é a crise pandémica e em que momento é que estamos da crise. E portanto, sempre como vem aqui neste exemplo, sempre tendo por base estes cenários, e isto neste momento está a ser usado em 43 países. Muito bem. Passando para o Resource Planning, portanto, temos várias estimativas de cenários de procura, e agora, perante cada cenário de procura, nós temos que perceber como é que conseguimos otimizar os nossos recursos. E aqui refiro-me a todo tipo de recursos, até porque isto pode ser importante não apenas em empresas industriais, mas também em empresas de serviços. E voltava agora a pedir a ajuda de todos para tentar caracterizar de alguma forma como é que o planeamento de recursos é feito nas vossas organizações. E o primeiro nível é um nível reativo. Portanto, há um conjunto de planos de recursos informais que são gerados manualmente e que são adaptados, mas com um pouco conhecimento, com uma pouca capacidade de antecipar qual é o efeito que estes planos vão ter em diversos KPIs. E o KPI pode ser, por exemplo, o nível de serviço que se vai ter num determinado canal, num determinado mercado. O nível 2 é o nível de aware, em que os planos são gerados com um nível de abstração e com uma agregação elevada, mas que já são partilhados por vários stakeholders na organização, mas no fundo já há planos mais formais. O nível 3, já proativo, há uma geração de planos periódicos, que já é suportado por sistemas de informação, e que pode ser planos de workforce, pode ser planos de produção, de cadeia, e que são avaliados de acordo com um conjunto de métricas, de KPIs, que são pré-alinhados por toda a organização. O nível 4 é um nível de maturidade superior, em que já há uma geração de planos que é feita de uma forma contínua, event-driven, em que há um conjunto de reuniões formais em diversas áreas, que pode ser as áreas comerciais, de marketing, de operações, de supply chain, para discutir os impactos e para redefinir esses planos. O nível 5 é o nível em que não se gera apenas um plano de cada vez, há um conjunto de planos que são gerados tendo em conta os diferentes cenários de incerteza que se podem colocar em cada momento, avaliando o risco inerente a cada um desses cenários. Oh, Bernardo, desculpe só interromper, temos aqui alguns pedidos dos códigos de acesso, porque algumas pessoas entraram um bocadinho depois. Se pudesse só voltar a passar esse slide, às tantas era bom para as pessoas poderem responder. Obrigado. Posso. Mais fácil, se calhar, este assim, só um segundo. Podem usar o QR Code ou ir diretamente ao browser e colocar estes códigos. E agora vou voltar onde estava.
O que nós temos, que também seria normal, temos, no fundo, planos que já são partilhados por vários stakeholders nas organizações. Temos planos em que já se olha, no nível 3, para um conjunto de KPIs pré-definidos. Os KPIs pode ser stocks, necessidades de armazenagem externa, OEEs, já com base, por vezes, em alguns sistemas, nos sistemas de informação. O que não existe é este planeamento contínuo e rolante e a necessidade de gerar vários planos consoante diferentes cenários que se possam vir a colocar. E ao nível desta necessidade de planeamento de recursos, uma coisa que parece mais ou menos clara é que one size does not fit all. Portanto, nós, no planeamento de recursos, nós temos muitas das vezes que fazer um trade-off entre nível de serviço, entre capacidade, entre níveis de inventário. Temos que tomar estas decisões e este compromisso de uma forma muito rápida, mas segmentando cadeias de abastecimento, tendo cadeias de abastecimento a duas velocidades consoante o canal, o tipo de mercado, o tipo de cliente. O próprio processo de planeamento produtivo, o tamanho dos lotes, a especialização das linhas, também tem que ver com múltiplas velocidades que se possam querer para o negócio. O que importa é que nós temos que ser capazes, vem aqui um exemplo real, de uma empresa que tinha, antes do Covid, um determinado cenário de procura, Azul, de repente vai refinando os seus cenários de procura e consegue, de uma forma integrada, gerar um plano e perceber se vai ter ou não capacidade para fazer face a esta alteração de procura, se vai ou não ter que recorrer a temporários, se vai ou não ter que recorrer a armazéns externos, se vai ou não ter que fechar turnos. Portanto, tudo isso é feito de uma forma integrada e muito rápida. E, portanto, esta necessidade de olhar para um planeamento de recursos de uma forma ágil e rápida é extensível a algo que vai ser muito crítico nos próximos meses, que é processo de orçamentação. Todos sabemos que os processos de orçamentação são processos pesados, são processos que muitas vezes partem de um histórico e que, com base nesse histórico, se extrapola ou aumento de vendas, ou aumento de SKUs devido à inovação, ou alguma alteração de algum canal, mas tipicamente por extrapolação de indicadores anteriores em que as ineficiências são extrapoladas e são perpetuadas. E, portanto, no momento em que estamos, é fácil perceber que a extrapolação do que aconteceu no ano passado e este ano dará resultados não muito simpáticos e, portanto, é preciso criar orçamentos de base zero. E orçamentos de base zero necessitam de cenários, necessitam de otimização para cada cenário e de gerar rapidamente planos integrando as várias áreas, portanto, não estando à espera que um plano de vendas depois seja o input para um plano de produção, que depois vai ser o input para um plano logístico. Não, isto tem que ser tudo integrado de uma só vez, com granularidade, em que os KPIs são avaliados e este processo de geração de cenários, geração automática de planos, avaliação dos indicadores, tem que ser feito, muitas vezes, tem que ser feito de uma forma muito, muito rápida e que depois vai desdobrar de uma necessidade de termos uma função que vai ser muito crítica nos próximos meses e no próximo ano, de Sales and Operations Planning de uma forma integrada, para se perceber em que tipo de linhas, em que tipo de recursos é que vamos ter folga, em que tipo de recursos é que não vamos ter capacidade, em que tipo de decisões mais duras é que poderão ter que ser tomadas. E isto pode beneficiar de alguma tecnologia, pode beneficiar de modelos analíticos e o que isto tem é que ter na base um conjunto de projeções de procura, diferentes tipos de projeções de procura, em que as alavancas e os acionáveis têm que ser, obviamente, listados anteriormente as várias possibilidades, a aplicação da linha, se queremos ou não ajustar turnos, se queremos ou não ajustar cadências, e isto, no fundo, vai alimentar depois estes planos ótimos e permite-nos avaliar estes KPIs, os diferentes KPIs, de uma forma muito fluida e rápida. Como é que isto é feito e como é que nós temos feito isto? Claro que ajuda aqui, nesta situação, para sermos rápidos neste processo de tomada de decisão, na criação de ter aqui uma plataforma em que rapidamente nós conseguimos, perante um determinado cenário de procura baixa, de volume elevado ou volume médio,
tomar aqui algumas decisões em termos dos KPIs que queremos atacar, se queremos colocar maior ênfase nos custos de stock, nos custos de transferência entre fábricas, nos custos de setup, overtime, custo de produção, nos OEs, e à medida que se escolhe esses KPIs, ter um modelo de otimização e algoritmos de otimização que sejam sensíveis às restrições e aos KPIs que são considerados, e ter em minutos um plano logo automático com uma granularidade muito interessante em que período a período vamos vendo o que é que vai acontecer ao nível de stock, produção, setups, número de turnos, workforce, e isto permite reduzir, ou pelo menos antecipar decisões que têm que ser tomadas com uma visibilidade muitíssimo superior. Outro exemplo tem que ver com a necessidade de nós, em diferentes processos de tomada de decisão, recorrermos ao que nós designamos por modelação digital twin. Isto é, tentar caracterizar os processos de uma empresa, de uma fábrica, de uma linha, tentar criar aqui um irmão gêmeo digital em que nós simulamos tudo que possa vir a acontecer na cadeia, na fábrica, e este modelo de simulação permite-nos perceber qual é a performance que possamos vir a ter ao nível dos vários KPIs e perante diferentes cenários que se colocam, rapidamente simular o que é que pode vir a acontecer nestes KPIs, tomando depois decisões em conformidade. Eu tenho aqui um exemplo de um digital twin que foi feito para estudar uma fusão entre duas empresas têxteis e o que quisemos perceber foi como é que estas duas empresas se fundissem, se tinham ou não excesso de capacidade ou falta de capacidade, se conseguir fazer face a picos, quais eram as economias de escala que tínhamos em diferentes processos produtivos, como é que seria depois o rendimento operacional, os tamanhos dos lotes, tudo isso é feito com uma precisão, sem precisão não aumentar linhas, reduzir linhas, de que tipo de tecnologia, e hoje em dia este tipo de decisões não se podem não podem ser feitas apenas tendo por base uns valores médios e uns fecheiros de Excel. Portanto, há aqui muita informação que pode ser modelada, trabalhada para ter aqui um processo de tomada de decisão muito mais assertivo. Portanto, basicamente, planeamento de recursos, a questão de, perante cenários de incerteza, sermos muitíssimo mais rápidos a gerar diferentes planos. Chegamos aqui ao último caso, que é o caso de como é que eu consigo comunicar e como é que devo comunicar com o meu cliente com base em dados e permitindo abordagens targetizadas, personalizadas, individualizadas. Mais uma vez pedia que tentassem avaliar como é que cada uma das empresas adapta a sua oferta. E a sua oferta pode ser a promoção, o produto, o pricing a cada um dos clientes, em que dentro desta área de marketing targetizado, o primeiro nível corresponde a um conjunto de promoções ad hoc, tendo por base regras simples, mas ainda sem olhar para as características do cliente. O nível 2, os clientes já são segmentados e de alguma forma a promoção já é targetizada tendo em conta estes segmentos dos clientes. Mas o nível 3 vai um nível acima. O nível 3 já olha para a afinidade do produto, a afinidade da oferta para cada um dos clientes, de forma a ter promoções que sejam já customizadas, mas no fundo olhando produto a produto. O nível 4 já há processos que, em cima de módulos, de ferramentas, conseguem promover venda cruzada, cross-selling, no fundo, entre diferentes categorias, ou upselling, promover vendas dentro da mesma categoria. O nível 5 já é um nível em que temos um motor que define qual é a próxima melhor ação que devemos tomar para cada cliente. E a próxima melhor ação não precisa de ser necessariamente uma oferta só. Até pode ser alguma experiência VIP que queiram promover ao vosso cliente. Muito bem. Vou aguardar aqui mais uns segundos.
E o que nós temos é que a maioria dos participantes o que faz atualmente, portanto, já recorre a alguma clusterização dos nossos clientes, com diferentes características, em que, portanto, não trata cliente um a um, mas trata em bulk, trata um conjunto de clientes em que depois tenta que a promoção seja targetizada. No entanto, já há um nível 3 de alguma procura, aliás, o nível 3 neste momento, estamos indecisos aqui no empate, mas eu vou adaptando o meu discurso. Aliás, tal como qualquer modelo analítico tem que ser dinâmico. O nível 3 é um nível em que já estamos com a questão da afinidade e, portanto, já estamos a cruzar de alguma maneira a afinidade com a promoção. O que não existe é uma ferramenta que faça cross-selling e upselling. Portanto, claro que há na força de vendas e nos comerciais, há obviamente a preocupação do cross-selling e upselling, mas estamos a dizer uma forma sistemática, contínua, de analisar oportunidades de mercado em contínuo. E porquê que isto é crítico? É crítico porque quando olhamos para o comportamento do cliente e para o ciclo de vida do cliente, o que nós verificamos nos dias, nos meses, nas semanas recentes é que a relação com o cliente está a encerrar uma incerteza muitíssimo grande. Os clientes estão a deslocar-se entre segmentos. Do ponto de vista das empresas, há um pipeline de inovação de produtos, de serviços, novos canais que está a ser acelerado, e isto, cruzando com clientes que estão a migrar de segmentos, torna muitíssimo mais difícil este marketing targetizado. É fundamental nós percebermos de uma forma mais frequente como é que os nossos clientes estão a migrar em diferentes pontos do seu ciclo de vida com a empresa, até para detectar situações de churn atempadamente. E, portanto, o que nós aqui defendemos é que tem que haver processos de tomada de decisão muitíssimo mais rápidos, em que o processo normal de eu começar por tentar segmentar e conhecer a minha base de clientes com base em dados internos e dados externos é, obviamente, o princípio. Eu tenho depois de conseguir perceber qual é a propensão, a afinidade de cada oferta, de cada produto a cada um dos clientes, e isto será, no fundo, esta afinidade será a base para que eu lhe possa depois fornecer uma próxima oferta, o Next Best Offer, em que, no fundo, este Next Best Offer já tem em linha de conta se o meu propósito é reter o cliente, se é fazer sell-up, se é fazer cross-sell, se é evitar churn, portanto, claramente já dependente do ponto do ciclo de vida onde ele se encontra. E, por fim, algo que é fundamental é qual é o melhor timing e o pitch para contactar o cliente. Os clientes têm, por vezes, canais que estão a ficar saturados e, portanto, a melhor forma de comunicar qual é a próxima melhor ação também pode e muito beneficiar de modelos analíticos. Portanto, o que nós temos feito isso em diversas organizações e, por exemplo, devem estar sensíveis a alguns cupons que recebem mensalmente de um retalhista conhecido, em que cada um destes cupons, cada um destes mailings é personalizado, tendo em conta o que é que cada um destes cupons representa para a pessoa. Não estranhem se receberem cupons que não fazem parte da vossa cesta normal, não foi um engano. O que se está a procurar fazer é tentar atrair o cliente para novas categorias, o famoso cross-selling, ou por vezes tem alguns cupons mais ligados ao comportamento normal do cliente, e são claramente cupons de recompensa. Mas há aqui o ponto principal que queria e a mensagem que queria deixar é que é fundamental a personalização. A personalização não apenas dos produtos, mas dos folhetos como nos chegam, da nossa interação com os sites, tudo isso está a ser revolucionado com métodos analíticos que procuram realmente tirar partido de dados que às vezes nós desconhecemos, que deixamos a nossa pegada digital e que isso é aproveitado para targetizar a mensagem. Bem, estou a chegar ao fim. No fundo, estes três desafios de Demand Planning, Resource Planning e Targeted Marketing têm aqui algo em comum. E o que temos aqui em comum é que nós precisamos de
tomar decisões ou de fazer previsões cada vez com uma frequência maior, precisamos de ter muito cuidado com a forma como estes modelos são alimentados, mas mais do que isso temos é que estar preocupados em ter aqui um conjunto de cenários, não nos focarmos apenas num cenário e sermos muitíssimo mais rápidos a percorrer este loop de tomada de decisão. E só assim é que vamos conseguir ter métricas de risco para fazer face a diferentes cenários que possam vir a ocorrer. E, portanto, isto só é possível tendo por base Analytics. O nosso propósito e o que nos move todos os dias é tentar fazer este empowerment de qualquer decisão tendo por base Analytics. Algo importante é que é preciso uma visão holística, integrada. A tecnologia não é suficiente, as pessoas não são suficientes, é importante ter aqui uma forte gestão de mudança para que as organizações possam mesmo ser analytical driven. Mais uma vez, agradeço muito à Câmara e ao Miguel o convite que me formular. Bernardo, muitíssimo obrigado por esta magnífica e muito interessante apresentação, muito concisa, mas muito rica também. Eu iria passar aqui algumas questões que, entretanto, foram sendo levantadas, mas talvez começando enfim, há uns tempos atrás foi publicado e amplamente difundido um estudo sobre uma empresa que resolveu escolher Portugal para produzir o cannabis medicinal. Sabemos também que a LTP esteve envolvida nesse estudo da melhor localização. Quer nos dar algum insight? Como é que fizeram? Como é que juntaram, no fundo, os dados e conduziram a que essa empresa canadiana se viesse localizar em Portugal? Nós não estivemos envolvidos na localização em Portugal dessa empresa. O que tivemos envolvidos foi a ajudá-los a detectar que países ou que estados é que seriam os próximos a legalizar o cannabis para fins medicinais. E isto recorre a quê? Mais uma vez recorre a uma fonte de dados externos que são muito ricas. Nós tivemos a olhar para desde dados, fontes de base de dados socioeconómicas, índice de religião, índice de tolerância de cada um dos países. Por exemplo, o número de vezes que cada motor de pesquisa ou cada site de um determinado país refere as palavras-chave à volta do cannabis, a legalização, é um proxy para detectar os próximos países e, no fundo, construímos com base nisto um modelo de machine learning que entrou em linha de conta com dados que a empresa já tinha, mas com estes dados externos para estimar a probabilidade de um determinado país, no fundo, legalizar cannabis para fins medicinais. E no início, este desafio foi-nos colocado, foi quase um daqueles convites envenenados. Portanto, eles realmente não se acreditavam quando nos desafiaram, mas de facto aconteceu logo a seguir com o México e com outros países, é que começou a bater certo, mas não teve que ver, pronto, foi uma coincidência. Portanto, aliás, eles já estavam cá em Portugal na Web Summit há um ano atrás, um ano e meio, já interessados na localização. Portanto, foi uma feliz coincidência. Muito bem. Mais duas questões. Imagino que é uma empresa industrial, farmacêutica, produz medicamentos, enfim, perante estas pandemias e, no fundo, estas situações de doença, há um aumento da procura. Enfim, como é que a LTP normalmente aborda, quando é chamada, como é que aborda ou pode abordar ou ajuda, em termos processuais, essa organização, ou pode ajudar essa organização a otimizar a sua produção? Eu penso que estamos a falar de uma situação com falta de capacidade de resposta. Mas mesmo que não fosse falta de capacidade, até pode ser outro. A primeira coisa que se faz é perceber quais são, é modular o problema do ponto de vista matemático. Em primeiro lugar, perceber quais são os indicadores que a empresa procura otimizar. Se é maximizar throughput, se é minimizar os setups, se é maximizar o nível de serviço. E esses KPIs, no fundo, vão alimentar os modelos de otimização, porque os modelos de otimização vão ser sensíveis
esses KPIs. Depois, temos que definir qual é a granularidade a que se vai nas decisões. Se estamos a falar de indústria do processo em que os setups são consideráveis, aí temos que falar necessariamente em dimensionamento e escalonamento de lotes em simultâneo, em que, portanto, nós estamos não apenas a definir o lote de produção, mas também a definir o melhor sequenciamento desse lote de produção, porque sabemos que se reduzirmos os setups, estamos a aumentar os lotes e, portanto, estaremos a aumentar o rendimento operacional. Portanto, tipicamente, tem que haver, estamos a falar de processos contínuos, decisões de planeamento, escalonamento de produção, identificar restrições, quais são as restrições hard das soft, portanto, há um conjunto de restrições que são nice to have e outras que são must have, e isso tem que ficar bem definido, mas depois de fazermos isto, depois de estar desenvolvida a abordagem e o algoritmo e o modelo matemático, a fase de validação é crucial, porque olhamos primeiro para planos passados e procuramos injetar esses planos no nosso otimizador para perceber se os KPIs que estão aferidos foram bem modelados, e depois começamos a relaxar algumas condições de planos anteriores para perceber onde é que estão as oportunidades de melhoria nesses indicadores. E, portanto, se eu tiver aqui um conjunto de linhas paralelas, posso, no limite, não estar interessado ainda a alterar a alocação de família de produtos a linhas, mas estar apenas a relaxar as quantidades de cada um dos lotes. E essa validação incremental é muito importante para que toda uma organização tenha algum conforto e confiança num processo que mais tarde vai ser automático de geração de planos. Mas, portanto, estes motores de otimização que eu referi há pouco dizem-nos logo para estes indicadores qual é o salto que se pode dar em face dos indicadores atuais, e também nos dizem em que situações é que vamos ter falta ou excesso de capacidade ao longo do tempo. Mas, portanto, Miguel, resumindo, modular, formular, no fundo, o problema, do ponto de vista de negócio e depois do ponto de vista analítico, desenvolver o modelo, validação e depois ir acompanhando os primeiros planos a serem gerados. Muito bem. Uma última pergunta, muito rapidamente, também já estamos em cima do nosso tempo, relativamente à questão do demand planning. Imagino que é uma empresa industrial que produz componentes para a indústria automóvel. Enfim, perante a situação que vivemos atualmente, com uma quebra brutal na procura de viaturas, como é que poderia ajudar essa empresa a definir ou a delinear planos de procura nestes próximos tempos? Tínhamos que cruzar, é fundamental cruzar dados internos com dados externos. E, portanto, fazer evoluir os modelos de previsão que a empresa tem neste momento e trazer e tentar perceber o que é que está a acontecer noutros países e trazer esses dados como forma de fazer um ajuste às previsões, mas em que esse ajuste é específico do domínio do setor automóvel. Eu não sei em que nível da cadeia que o Miguel está a referir, dos componentes, pois isso vai depender um bocadinho do layer da cadeia, mas como percebi que era um fornecedor de componentes, portanto, os dados, nós vamos ter que antecipar a reação do mercado e do consumidor final e fazer, no fundo, pegar nesse sinal de procura e injetá-lo depois no modelo de previsão de um fornecedor de componentes da indústria automóvel. Portanto, temos há aqui nós designamos por lag, pelo desfazamento temporal, e estas empresas que estão no meio de uma cadeia vão ter que conseguir trazer alguns desses sinais de procura no final da cadeia de valor para os seus processos de planeamento de procura. Mas mais do que isso, esta empresa tem que conseguir gerar cenários. E em vez de ser o típico cenário pessimista, otimista, realista, tem que ter aqui alguma probabilidade associada a cada um desses cenários para que depois possa tomar decisões de planeamento de recursos para cada cenário.
Bernardo, muitíssimo obrigado. Quaisquer questões adicionais que estamos a receber ser-lhe-ão depois enviadas e pedíamos depois que as respondesse e nós depois devolveríamos naturalmente as suas respostas aos nossos sócios e amigos que estão a participar. E por isso, resta-me agradecer muito ao Bernardo pela sua disponibilidade e pelo seu superior contributo sobre esta temática. Muito obrigado a todos os sócios e amigos por terem participado neste webinar. Muito obrigado também a toda a equipa, a toda a minha equipa da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, enfim, na pessoa da Rosário Carvalho, que naturalmente suportam todos estes webinars e que muito profissionalmente os organizam. Espero que esta apresentação tenha contribuído para reforçar a confiança e a energia positiva que nós precisamos para o futuro. Fiquem atentos a novos e aos próximos webinars da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã. Fiquem em segurança e até breve. Muito obrigado.